tivemos recentemente uma situação, um julgado interessante, analisado pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto à incidência ou não de honorários de sucumbência quando ocorre o acolhimento à impugnação, à desconsideração de personalidade jurídica. Como assim, professor? Veja o caso como é simples. A parte prejudicada, no processo, requereu a instauração da desconsideração da personalidade jurídica, pois a executada, que era a pessoa jurídica, não cumpriu com a obrigação, não pagou e não tinha patrimônio suficiente, ou seja, uma execução frustrada. A parte exequente, então, requereu ao juízo a desconsideração da personalidade jurídica, instaurou o incidente e o juízo, então, determinou a citação do sócio. Era a sócia nesse caso. A sócia compareceu aos autos, apresentou sua impugnação, dizendo, olha, era sócia mesmo, mas eu não sou responsável porque não atuei com abuso da personalidade jurídica. Então ela apresentou a sua defesa. E essa defesa foi apreciada pelo juízo e ela foi acolhida. A defesa da sócia foi acolhida, ou seja, não obstante existir o prejuízo nos autos, não houve a prova do abuso da personalidade jurídica. O que gerou a discussão quanto a esse ponto? Com o acolhimento da defesa, da impugnação à desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, com a exclusão dessa sócia da execução, do cumprimento de sentença, do que estava sendo cobrado, entendeu o procurador que deveria ter sido arbitrado pelo juízo honorários de sucumbência, ou seja, a parte exequente deu causa à inclusão dessa sócia nos autos, inclusão indevida, então princípio da causalidade, e se deu causa, deve a parte que deu causa arcar com honorários de sucumbência. Essa discussão chegou no STJ, ou seja, se havendo acolhimento da impugnação da defesa na desconsideração da personalidade jurídica, se cabe ou não honorários advocatícios. É bom entender e é bom lembrar que essa decisão que acolheu a defesa, decisão não foi uma sentença. Afinal de contas, a decisão excluiu a sócia que havia sido incluída, mas o processo continuará quanto à pessoa jurídica que é a devedora dos autos, que foi a devedora condenada. Então veja, foi uma decisão e não uma sentença. Por essa razão, o que entendeu o STJ? Que o Código de Processo Civil, no seu artigo 85, prevê claramente que para fixação de honorários sucumbenciais é necessário uma sentença. Ou seja, não cabe honorário de sucumbência no acolhimento da defesa, da impugnação, em desconsideração da personalidade jurídica, afinal de contas, não é uma sentença, não está adequada e inserida no rol do artigo 85 do Código de Processo Civil. Esse julgado, ele é o RESP 1845536 de Santa Catarina, recente do STJ, e que vale muito a pena a leitura, porque, não obstante a relatora, a ministra Nancy Andrighi, ter feito um voto explicando e fundamentando o porquê não caberia honorários sucumbenciais nessa hipótese, o voto de vista foi um voto esclarecedor e mais objetivo, que simplesmente disse o seguinte: não cabe honorários de sucumbência em decisão, pois não está adequada ao artigo 85 do Código de Processo Civil.